Texto bastante conhecido de todos nós, mas nem sempre tão bem interpretado. Esse é um dos textos mais sérios das Escrituras, meus irmãos. Nós vamos ver sobre o que se trata e o porquê nós devemos levá-lo tão a sério. Jesus deu apenas duas explicações ou interpretações, por isso que o texto aparentemente é fácil, porque Jesus interpreta ele. Se Jesus interpreta ele, então fica mais fácil, não é? Então são apenas duas parábolas que Jesus interpretou e essa é uma delas. Nós vamos ver agora do que se trata. Para a leitura, os irmãos acompanham aqui. Diz assim, então, a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu treinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a parábola. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Neles, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, não a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, investigando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. E aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Santo e bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos, a Deus, de abrir as nossas Bíblias e ouvir a Tua voz. Rogamos nesse instante que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus, poderosamente. Ensina-nos, ó Senhor, a servir-te, a adorar-te, ó Deus, a reverenciá-lo, ó Deus, e a glorificá-lo. Sê conosco nesta manhã, Pai. Nós te pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, é fato que nós vivemos tempos em que as pessoas, elas criam inúmeras categorias de espiritualidades. É fato que algumas pessoas acreditam que existam infinitos caminhos de religiosidade. Elas têm diversas percepções a respeito de Deus. É como se elas dissessem assim, você já deve ter ouvido, se não falaram. Existem vários caminhos que levam a Deus. Você pode pegar caminhos distintos, que todos terão o mesmo destino. Todos chegarão a Deus. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para essa parábola, a gente percebe aqui que o ensino de Jesus é algo que nos chama profundamente a nossa atenção. Veja que ele não multiplica categorias eternas. Muito pelo contrário, ele as reduz. E eu não estou aqui me referindo
a denominações, a diversas denominações. Não estou me referindo nesse sentido. Eu estou dizendo que existem experiências humanas, variados graus de religiosidade, de aproximação para com Cristo Jesus, até mesmo dentro da presbiteriana, de sensibilidade espiritual. Mas vejam, Jesus aqui nessa parábola, ele está apontando, meus irmãos, que diante da palavra dele, as respostas das pessoas, à medida que a palavra é pregada, podem até parecer diversas. Mas só existem dois caminhos finais, que é a vida eterna ou a condenação eterna. Só existem dois caminhos. Podem haver muitas respostas por parte das pessoas, mas no final, somente dois caminhos: vida eterna ou condenação eterna. E não há parábola, meus irmãos, que expresse melhor este assunto do que a parábola do semeador. Tanto é que, se você ver no versículo 13, Marcos diz assim, ele vai dizer: então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? É como se esta parábola fosse a porta de entrada para as demais. Se você não entender essa parábola aqui do reino, como que você entenderá as demais parábolas? Primeiro entenda essa parábola, então você entenderá as demais parábolas a respeito do reino. É como se Marcos estivesse dizendo aqui, ou Jesus, melhor dito, se você não entender como o coração reage à palavra, você não entendeu e não entenderá nada acerca do reino de Deus. Então, meus irmãos, diante deste texto surge a pergunta que vai reger todo o sermão: como você responde à palavra do reino? Como nós respondemos à palavra do reino de Deus? A palavra nos mostra, e a parábola nos diz, que Jesus continua semeando. Jesus continua espalhando a semente. E como nós responderemos? Com o coração endurecido? Com o coração superficial? Com o coração dividido? Ou com o coração que foi transformado pela graça de Deus? Por isso, irmãos, ao expor este texto aqui, eu oro do fundo do meu coração, que o Espírito Santo fale na igreja dele, que mostre para nós, que nos ajude a ter ouvidos atentos para ouvir a palavra dele, ter uma alma receptiva e, sobretudo, um coração frutífero. Vamos ver aqui, meus irmãos, os versículos 1 a 9. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinaramento. Houve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, isso não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e assim por um. E acrescentou, isso é muito importante, verso número 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu pergunto aos irmãos: quem não tem ouvido aqui? Todos nós, o ouvido foi feito para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, meus irmãos, o texto começa nos dizendo que Jesus ele se encontrava à beira-mar, a multidão aqui no verso 1 diz que era grande, ele entra no barco, ele se assenta e ele começa então aqui a ensinar. E o ensino, essa cena aqui que o texto nos traz, para os leitores da época, era muito comum. No nosso contexto não é nada comum, mas para os leitores da época sim.
onde Jesus, então, aqui, ele semeava, não é? A figura que é de Jesus, o semeador, lançando a palavra dele. E lançava, vejam vocês, sem restrição nenhuma. Ele tacava a mão no saco e lançava a semente. Não tinha nesse sentido aqui economia nenhuma. Não tinha cálculos, não tinha distinção. Ele botava a mão no saco e lançava a semente. E no mundo agrícola daquela época, isso era absolutamente normal, meus irmãos. Quando o semeador pegava a semente para semear no seu terreno, ele lançava em todo o terreno. Mesmo sabendo que determinadas sementes iam cair em algum lugar inadequado, que elas não vingariam, que elas não iriam crescer, e só depois ele arava. A gente crê que é o contrário. Primeiro a gente ara a terra e depois a gente lança a semente. Então naquela época era comum primeiro lançar a semente e depois arar a terra para ver se a semente encontraria então algum espaço e alguma raiz, e então ela frutificaria. A pergunta é: o que Jesus está revelando para nós aqui? Já de início, o que ele está revelando para nós? Vejam o versículo de número 13. Ouve, eis que saiu um semeador a semear. Meus irmãos, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui é que ele não seleciona previamente os solos. Ele não restringe quem vai ouvir a sua palavra. Ele não restringe. Ele espalha a palavra com generosidade sobre todos, mesmo naqueles que ele sabe que rejeitarão a sua palavra. Ele não é comedido nesse sentido. Ele não é econômico. A palavra está sendo lançada. Ele é generoso, mesmo sabendo que haverá pessoas que não receberão a palavra dele, o rejeitarão. Isso nos mostra, irmãos, um Cristo que não mede esforços, não calcula perdas. Ele anuncia. Agora vejam que interessante, porque o semeador espalha a semente. Veja que a semente é a mesma para todos os tipos de solo. A semente é a mesma, o mato é o mesmo, a voz é a mesma. A diferença não está na qualidade da semente. Não está na qualidade da semente. Se não está na qualidade da semente, onde está a diferença? Na condição do coração, daqueles que ouvem a palavra. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Para os ouvintes de Jesus, o rendimento, ele diz aqui, chega a ser de 30, de 60, de 100 por 1. Realmente é um resultado aqui extraordinário, algo humanamente improvável. Mas é interessante porque Jesus já está nos dizendo, apesar de ter pessoas que rejeitarão a sua palavra, que negarão a sua palavra, que não receberão a sua palavra, o reino de Deus vencerá. Porque não está na quantidade dos frutos. Todo aquele que é Jesus frutificará, quer seja 30, 60 ou 100. O fato é que vai dar frutos. Então ele já está aqui de alguma forma nos dizendo e antecipando de que o reino dele é vitorioso. Não tem a ver com as palavras que rejeitaram. Tem a ver com as palavras que receberam, com aqueles que receberam, com o solo que recebeu a semente e produziu frutos. É isso que ele está aqui nos ensinando. A palavra dele nunca voltará vazia. Nunca. O fruto virá e virá em abundância. Deixa eu fazer uma aplicação neste ponto aqui, porque depois nós vamos para outra parte do texto, onde nós temos a interpretação e a explicação de Jesus. Vejam, meus irmãos, assim como Cristo semeia sem distinção nenhuma, sem economia nenhuma, a igreja também deve semear. Nós também devemos semear como Jesus semeia. Nós não devemos e não compete a nós julgar o solo antes de semearmos. Eu não vou semear para aquela pessoa, eu não vou semear para aquele meu colega, eu não vou semear para aquele meu amigo, eu não vou semear para aquele meu parente, que é chato, que é isso, que é aquilo. Não, nós não devemos julgar, nós devemos ser generosos como Cristo foi. Colocar a mão no saco da semente e espalhar a semente. Porque quem vai fazer com que ela germine é o próprio Cristo.
ser uma igreja que sim semeia generosamente, meus irmãos. Nós devemos pregar, nós devemos testemunhar, nós devemos interceder, porque quem é poderosa é a palavra de Deus, é a semente do Senhor, ela é poderosa. Por isso, em certo sentido, nós não devemos nos desencorajar quando estivermos em ambientes onde aparentemente há fracassos. Porque a palavra de Deus nos diz que haverá sol que não receberá, que rejeitará Jesus. Mas não nos compete julgar se ela vai rejeitar ou se ela vai receber. Nos compete semear. Nós temos que semear. Então, não nos sintamos desencorajados quando em um setor do teu serviço há pessoas que rejeitaram a palavra, na sua família há pessoas que rejeitaram a palavra, que ainda não receberam, por assim dizer, a palavra do Senhor. Continue semeando. Continue semeando. Seja generoso, não julgue o sol. A gente tem essa pretensão, né, de já julgar condenando. Mas não devemos fazer isso. Devemos perseverar em anunciar a palavra, em semear a palavra do Senhor. O semeador é abundante e podem ter certeza, meus irmãos, a colheita é certa. Então continue semeando. Não desista, não se desencoraje. Porque hoje a gente vê tanta gente que acaba abandonando, sabe, a missão que ela tem naquele local onde Deus colocou ela. Até em sua família, porque nós sabemos que nem todos da nossa família aceitarão. E outra, nem todos têm o mesmo tempo. Deus primeiro vai trabalhar com uns primeiro do que outros. Devemos continuar perseverando. Filhos, pais, parentes amados, entes queridos que ainda não estão no reino de Deus, que não servem como nós servimos, continuemos perseverando, pedindo sabedoria do alto para que plantemos no coração deles a semente do Senhor. Não desistamos, irmãos. Peça estratégia para Deus. Coloque versículos na geladeira. Sei lá, coloque no espelho. Veja. Crie estratégias para que a palavra de Deus seja semeada. Porque às vezes tem gente que não recebe mesmo. Vai dizer para você, não quero nem te ouvir. Às vezes teu filho está tão rebelde, né? Entra na aborrecência, quando vê, não quer saber mais nada. Né? Ou vice-versa. Mas crie estratégias para que a palavra seja vista de alguma forma. Você está no seu serviço, coloque um livro ali que possa chamar a atenção de alguém com um título ali, um título bem diferente. Creio, vá ao inferno. Não precisa ser tanto assim, né? Mas coloque uma Bíblia ali, sabe? No seu computador, se você tem computador, coloque um post-it ali, um versículo. Crie artifícios, irmãos, para que a palavra de alguma forma ela seja vista. Para que as pessoas saibam que também você é daqui a pouco crie oportunidades. Para que a pessoa possa perguntar para você, por que você crê nisso? Ontem nós tivemos uma oportunidade ali na festa da irmã do Pedro, a Olívia, sentamos com os pais do Thiago e criamos oportunidades ali. E passamos a festa inteira falando com eles, se interessaram, nos convidaram para ir para a casa dele, já querem uma igreja presbiteriana em Porto Alegre, sabe? Criam-se oportunidades. Sabe? Porque a pessoa não sabe o que tu sabe. Então você tem que criar oportunidades. Tem que pescá-la. Tem que pescá-la. Façam isso, meus irmãos. Mas veja, vamos para os versos 10 até o versículo 19. Diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas?
O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, morrendo suportam a palavra, ficando ela infrutífera. Até aqui. Até aqui. Então veja que Jesus, ele explica por que ele usa parábolas, porque ele usa de parábolas. Isso nos ajuda, meus irmãos, não apenas a entender a mensagem, mas também a entender o coração das pessoas. O coração das pessoas. Veja que os discípulos perguntam para ele, e não estavam só os 12. No início do verso diz que há uma grande multidão, depois diz que ele ficou sozinho, ficou só, mas ele não estava só. Tinha alguns discípulos com ele e os 12. E eles perguntam então por que Jesus usa de parábolas. E Jesus responde aqui com algo profundo e totalmente desconfortável. Porque veja que ele responde aqui no verso 11: ele lhes respondeu: a vós outros, ou seja, aos discípulos, vos é dado conhecer o mistério do reino. E esse mistério aqui, apenas fazendo um parênteses, esse mistério aqui não é você falar em línguas, não é você se arrepiar, não é você ouvir mistério de algum lugar. Não significa isso. Significa um mistério que Jesus Cristo é o Senhor e governador, dominador de todas as coisas. Ele é revelado na palavra de Deus. Ele é o mistério de Deus que foi revelado em sua palavra. Jesus Cristo. É isso que significa o mistério aqui. E aí ele vai dizer que os de fora, tudo se diz por parábolas. Por que isso, meus irmãos? Vocês lembram quando eu fiz uma pergunta para vocês? Não me lembro em qual momento eu disse assim: nós somos salvos porque cremos ou cremos porque somos salvos? Vocês lembram que eu fiz em determinado momento essa pergunta para vocês? Nós somos salvos porque cremos ou cremos porque somos salvos? E a resposta é: nós cremos porque somos salvos. Por isso que nós cremos. Porque nós somos salvos por graça, mediante a fé. O que nos salva é a graça de Deus. E em determinado momento, num ponto da tua história, você crê. Mas você já era um eleito de Deus. Você já era um salvo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é porque ele já era um eleito de Deus. Então nós cremos porque somos salvos. E isso é importante nós entendermos, meus irmãos, por quê? Porque quando Jesus ele diz assim: olha, para vocês é dado conhecer o mistério. Qual é o mistério? Cristo revelado. Para os discípulos, para nós que somos discípulos, nós sabemos quem é o mistério, conhecemos o mistério. Mas para os de fora, para aqueles que não são discípulos, é dito por palavras. Em outras palavras, meus irmãos, vocês lembram quando eu falei, eu preguei a respeito da figueira que não dava frutos? Uma vez eu preguei em Marcos capítulo 11, que Jesus estava de Jerusalém para Betânia, para Jerusalém. Em determinado momento ele viu uma figueira junto com os discípulos e ele viu aquela figueira frondosa, viçosa, à beira do caminho. E aí ele acreditou que havia fruto nela, porque quando a figueira já dá folhas, é sinal que ela já tem fruto. E aí ele passou, viu aquela figueira, olhou para a figueira, está com fome, eu vou ver se tem fruto dela. Fruto dela não tinha nada. O que ele fez? Vocês lembram? Que nunca mais nasce fruto de ti. Aí as pessoas dizem: ele amaldiçoou a figueira. E aí depois, no outro dia, quando voltaram pelo mesmo caminho, a figueira estava toda seca. Mas a verdade é que ele não amaldiçoou a figueira. A verdade é que ele disse para a figueira: fique como está. Fique como está. Você já não dá frutos mesmo. Então fique como está. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. É
É mais ou menos isso aqui que ele está dizendo aqui para aqueles que são discípulos e para aqueles que são fora. Isso é muito, muito sério, meus irmãos. Para os discípulos, a parábola abre o coração. A parábola ilumina, a parábola revela, ela aprofunda. Mas para aqueles pelos quais ele diz por parábolas, esses fecham o coração. Esses aqui, eles endurecem o seu coração. A parábola não ilumina, ela escurece. Então vejam, não é que a parábola torna a pessoa cega, ela já é cega. O que ele está dizendo ao dizer por parábolas é: fique como está. Fique como está. Ele está expondo a cegueira deles. Isso é muito importante, meus irmãos. Deus não pede a compreensão. Isso que é interessante e importante que nós entendermos. Deus não impede a compreensão deles. Porque todos nós estávamos cerrados debaixo do pecado, cegos, alheios de Deus, longe de Deus. Deus apenas pode dizer assim, na justiça dele: fique como está. Ele é gracioso em revelar o seu mistério, Cristo Jesus, para nós. E nós somos responsáveis e merecedores do inferno, em razão do nosso pecado. Muito importante nós entendermos isso, irmãos, para que somos do nosso coração e nos perguntemos como nós temos respondido à palavra de Deus. Então Jesus cita aqui Isaías 6, 9, 10. Ele vai dizer aqui no versículo 12, ele diz assim: para que vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam, não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então ele cita Isaías, porque ele escreve aqui que o público na época ouvia sem ouvir, via sem ver, então eles resistiam em se converter. Deus então confirma o endurecimento que ele já possui. Veja o que Deus faz. Para confirmar o endurecimento de coração, ele fala da palavra dele para as pessoas. Porque ninguém, irmãos, ninguém pode se justificar diante do Todo-Poderoso. Ninguém vai poder dizer: eu não ouvi, eu não sabia. Agora você pensa aquelas pessoas que vivem na igreja, que são ratos de igreja, que estão em igreja, mas não fazem aquilo que Deus diz para que elas façam. Não vivem a vontade de Deus, a verdade do Senhor. Qual justificativa terão diante do Todo-Poderoso quando vier aquele com fogo nos seus olhos, chama de fogo nos seus olhos? Aqui é uma tensão, meus irmãos, porque Jesus, ao citar Isaías, ele afirma duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele está confirmando o endurecimento de quem rejeitou a verdade. Segundo, o homem é totalmente responsável por endurecer o próprio coração. A Escritura mantém essas duas verdades sem contradição. Deus elege soberanamente e o homem responde livremente. E como Jesus diz, os que recebem mais revelação são aqueles que se aproximam para ouvir. É por isso, meus irmãos, que essa parábola aqui ela é tão séria, porque ela não apenas está mostrando um ensino, ela está mostrando o coração desnudado de uma pessoa. Ela é um espelho do coração do ser humano. Jesus aqui, ao explicar a parábola, ele descreve então 4 reações dos seres humanos na sequência. Veja que ele diz aqui no verso 14: o semeador semeia a palavra, que está conectado com o verso número 13, que ele diz: eis que saiu o semeador a semear. Então a palavra é a semente, aqui é uma metáfora. E aí ele vai dizer, veja o verso 15: são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então a semente aqui caiu à beira do caminho. Veja, meus irmãos, a palavra pode até chegar aos ouvidos, mas ela não penetra no coração. Ela nem cria raiz, essa semente aqui. Essa primeira semente aqui,
ficar aberto no caminho, não chega nem a criar raiz. Logo vem Satanás e tira a palavra dela. Às vezes nós estamos no culto, irmãos, nós estamos pensando em tantas outras coisas. Nós estamos viajando, nós estamos lá em Nárnia. A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo dita. Deus está falando no meio da sua palavra. Nós estamos pensando nas preocupações, nas tensões que nós teremos amanhã, que enfrentaremos no outro dia. E Deus está pregando, Deus está semeando a palavra dele. Aí a palavra, logo vem Satanás, e é o que ele faz. Ele fez assim com Jesus, na tentação no deserto. Você está preocupado com a sua necessidade. Satanás fez a mesma coisa com Jesus, e fez com Eva. Ela caiu. Ele tentou Eva, ela caiu. Ele tentou com Jesus, Jesus não caiu. Ele respondeu com o quê? A palavra. A palavra. Então é importante, irmãos, há pessoas que ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não percebem. Estão presentes no culto, mas ausentes. O coração permanece blindado. Ouvem por educação, por hábito, por cultura, mas elas não abrem o seu coração. Nós devemos examinar, meus irmãos, se nós não nos tornamos insensíveis ao toque da palavra, se o excesso de rotina espiritual não endureceu o nosso interior, porque isso acontece. Às vezes a gente pensa, puxa vida, eu tenho culto, ou tenho reunião de oração, ou tenho que ler a palavra, sabe, como se fosse um bater cartão. Já não é mais por prazer, já não é mais pela motivação correta, já não é mais porque nós recebemos a graça de Deus na nossa vida. Então devemos pedir para que Deus sonhe no nosso coração, como já vimos na liturgia. Aí veja o versículo 16 e 17, diz assim: semelhantemente são eixos semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, não se escandalizam. Veja que aqui a semente vai encontrar um solo pedregoso, um solo rochoso. E aí diz que cria alguma raiz. Existe uma camada de terra por cima do solo rochoso, uma camadinha fina. Então começa a criar um pouquinho de raiz, brota alguma coisa aqui. E acontece, as pessoas às vezes vêm, recebem a palavra, a alegria, a emoção, a júbilo, o entusiasmo, mas não há raiz, não há raiz. Quando vem as provações, quando custa alguma coisa seguir Cristo, quando chega a prova, quando o Evangelho exige renúncia da pessoa, então ela desiste, ela recua, ela abandona. É aquela fé momentânea, é aquela fé de ocasião, é aquela fé que floresce no culto, mas murcha na segunda-feira. É a fé sem convicção, sem doutrina, sem compromisso, sem cruz. Meus irmãos, muitos começam bem. Muitos começam muito bem, mas poucos perseveram. Nós devemos pedir, meus irmãos, ao Senhor, para que Ele crie raízes fundas, profundas no nosso coração. Convicção de quem resiste ao tempo, porque veja a parte B do versículo 17, vai dizer assim, sendo anos de pouca duração. Pouca duração, nós devemos pedir convicção ao Senhor para que resistamos ao tempo, irmãos. Ao tempo, à pressão, ao sofrimento. A raiz não tem outro caminho, ela vai se criar por meio da oração, da palavra dele e da perseverança, meus irmãos. Da perseverança. Porque se há um provérbio nas Escrituras que diz: se você te mostrar frouxo no dia da angústia, você vai padecer, você vai sofrer. Nós temos que estar fortalecidos na palavra de Deus, porque vai chegar o dia mau, vai chegar o dia do sofrimento. Se você não tiver raiz, você vai ruir. O crente vai ser vencido por suas preocupações, por suas aflições, por suas dificuldades, por seus desafios. Vejam o versículo 18 e 19. Diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra,
ficando ela infrutífera. Este solo aqui, meus irmãos, ele é o mais perigoso. Este solo aqui, certamente, é o mais perigoso, porque veja que a palavra de Deus cresce, mas algo cresce junto com a palavra. Diz que a palavra cresce entre os espinhos. Então perceba que este solo aqui, certamente, ele é o mais perigoso. Então a palavra cresce, os espinhos crescem juntos, espinhos de preocupações, espinhos de ansiedade, espinhos de ambição, desejo por vida confortável, desejo por riqueza, e esses espinhos eles acabam então sufocando a palavra do Senhor. Esse aqui, meus irmãos, é um coração ocupado demais, cheio demais, dividido demais para frutificar. A palavra vai crescer, mas ela vai crescer com espinhos. E Jesus aponta dois espinhos aqui principais. Ele vai dizer preocupações da vida, ele diz, e ilusão da riqueza. Os dois principais espinhos que crescem juntos com a palavra, a riqueza. Irmãos, a riqueza, ela promete segurança, mas ela enfraquece. A riqueza, sim, ela vai te prometer aquilo que só a palavra de Deus pode fazer pela tua vida. Mas muitos têm substituído a fé por riquezas. Vejam, pesquisas recentes divulgadas no Brasil, vejam esse dado, apontam que uma parcela significativa dos evangélicos, em alguns levantamentos, quase 1/3 afirma ter passado o último ano sem contribuir com a obra de Deus. Não contribuiu nada. E eu não estou falando apenas de recursos financeiros, não. Serviço ao Senhor, nada. Uma pesquisa fez, algumas pesquisas, na verdade foram 3 que eu busquei na internet, que não contribuíram com nada. Esse fato, meus irmãos, veja, ao falar para a igreja, eu não estou querendo acusar ninguém. Não é essa a minha intenção. Mas é trazer uma reflexão. Uma reflexão. Quando a generosidade desaparece, é possível que os espinhos das preocupações, das prioridades terrenas estejam sufocando a nossa fé. E Jesus está chamando para que nós arranquemos esses espinhos do nosso coração, deixar que ele frutifique livremente. E vejam, meus irmãos, Jesus, ao dizer que os espinhos, que a fé, a palavra cresce junto com os espinhos, o que ele está dizendo, em outras palavras, que os espinhos não matam de uma vez, eles matam lentamente. É algo que é uma erosão, é uma rachadura aqui, depois você não percebe. Aí ela vai aumentando, você não percebe, até que uma hora dá um rombo na sua cara, porque você não tratou, você não tirou aqueles espinhos, você não cuidou deles, você deixou que eles crescessem no seu coração. Então nós devemos nos perguntar, irmãos, o que em minha vida está sufocando o amor por Cristo? O que está ocupando o lugar da palavra de Deus no meu coração? Aí veja o versículo 20. Vai dizer assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e assim por um. Eu só quero chamar a sua atenção, porque veja que no versículo 13 Jesus começa com ouvir. E aí depois ele vai no versículo 9 dizer o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí veja no versículo 15, ele vai dizer para aqueles que as sementes caíram à beira do caminho, ele vai dizer, enquanto ouvem a palavra. Aí no versículo 16 ele vai dizer assim, os quais estão ouvindo a palavra. E aí no versículo 18, a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra. E agora no versículo 20 ele vai dizer de novo, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem. Interessante, né? A tônica da parábola é ouvir. É a condição do teu coração. Como você está ouvindo a palavra de Deus. Então, verso 20, a palavra
caiu em solo bom. São aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, aceitam a palavra de Deus, e esses frutificam. Alguns frutificam 30, como diz a palavra de Deus, outros frutificam 60 e outros frutificam 100. Mas como eu já disse, todos frutificam. Todos frutificam. É simples assim. É o único solo que produz aquilo para o qual foi criado. Vida espiritual verdadeira. Porque a fé, meus irmãos, ela não é estéril. Ela não é seca. A fé, ela vai florescer. Ela vai frutificar. A graça sempre produz vida. Cristo sempre transforma. Meus irmãos amados, já estou indo para a conclusão, mas vejam bem, o que Deus espera de nós não é perfeição. Ele nunca quis perfeição, porque senão Cristo não precisava vir. Não é isso, mas Ele quer que nós frutifiquemos, que respondamos adequadamente à palavra que nós estamos ouvindo. O fruto é a marca do discípulo verdadeiro. A parábola termina com a vitória do reino, como disse aos irmãos. O reino vence, irmãos. Haverão aqueles que darão fruto, que responderam adequadamente à palavra do Senhor. Apesar do coração endurecido, apesar da superficialidade que nós vimos aqui, sementes que caíram em solos rochosos, pedregosos, apesar daqueles que estavam com o coração dividido, a semente que caiu entre os espinhos, no final de tudo, a palavra de Deus triunfará. Triunfará. Agora, meus irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora voltemos à pergunta inicial. Vocês lembram qual era a pergunta inicial que iria reger todo o sermão? Como será a nossa resposta à palavra do reino? Jesus descreveu aqui 4 perfis, mas apenas 2 realidades finais. Não existe, irmão. São 2 realidades finais. Aqueles que frutificarão em Cristo e aqueles que não frutificam, por mais que pareça promissora a semente na vida das pessoas. Eles não darão frutos para Cristo Jesus. Eles vão permanecer sem vida. Sem vida. Irmãos, é importante, eu repito, existem 2 realidades finais. E o que vai definir é como você está respondendo à palavra do reino. Mas existem 2 realidades finais. Os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Agora, uma verdade da parábola. Lembra que eu falei que Cristo é generoso? Ele é o semeador generoso. Ele continua semeando a palavra. Ele continua, meus irmãos, espalhando a palavra de Deus, lançando sua palavra sobre nós. Ele não se cansou de semear em nosso coração. Ele não desistiu da sua vida. Ele pode quebrar o solo mais endurecido, aprofundar a sua palavra no solo mais raso, arrancar os espinhos do solo dividido e transformar nosso coração em boa terra. Cristo pode fazer isso, irmãos. E que você seja instrumento na vida das outras pessoas para que também elas possam perceber isso na vida delas. Lance a palavra, lance a semente. Algumas aplicações finais para nós. Abra seu coração hoje, irmãos. Nós vimos a liturgia hoje. Se ouvires a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Não endureça. Responda adequadamente aquilo que nós estamos ouvindo aqui da parte de Deus. E seja um semeador generoso. Sujeite-se ao semeador. Pare de querer confrontá-lo. A palavra de Deus sendo pregada, às vezes você está pensando sempre em criticá-lo, confrontá-lo, desafiar. Ceda. Ouve o que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça atentamente. Ouça, meus irmãos. Ouvido foi feito para ouvir, sim, mas esse tipo aqui, irmãos, é um tipo que tem que ouvir atentamente, sujeitando-se ao que o Espírito está dizendo. Ouçamos e nos sujeitemos ao semeador.
deixemos a palavra penetrar, enraizar e transformar o nosso coração. Busquemos frutificar, não para ser salvos, mas porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê ouvido para ouvir e um coração frutificado. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua igreja, que possamos, de fato, meus irmãos, ser uma igreja que está ouvindo a palavra do Senhor e que possamos mostrar frutos visíveis em nosso meio e na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.